Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João. Army of the Dead: Invasão em Las Vegas é um filme de ação e zumbis de 2021, dirigido por Zack Snyder, que foi distribuído pela Netflix. O filme é estrelado por Dave Bautista e Ella Purnell. Um grupo de mercenários planeja um assalto a um cassino em Las Vegas durante um surto de zumbis. O primeiro filme do diretor Zack Snyder foi O Madrugada dos Mortos de 2004, que é uma reimaginação do clássico Despertar dos Mortos dos anos 70 do George Romero. Aqui ele volta ao universo dos zumbis, que é onde ele começou a carreira, com seu segundo projeto original, depois do Sucker Punch. Se você acompanha o canal há algum tempo, ou a página no Instagram, você provavelmente deve ter percebido que eu não gosto muito do Zack Snyder como diretor. Mas cada filme é um filme, e eu acho que aqui, tanto no outro filme também, o Madrugada dos Mortos eu gosto, mas aqui eu compro perfeitamente o que ele quis trazer. Tanto pela perspectiva temática do filme, já que o Snyder traz um filme sobre a humanidade, sobre o que é ser humano, né, ainda mais numa situação tão adversa, quanto pela estrutura do filme, que se assemelha muito à de um videogame. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, eu fiz um vídeo falando do Monster Hunter, também desse ano, no qual eu comento sobre essa relação dos filmes com os jogos. Mas começando pela questão da estrutura, a questão dos jogos, é necessário fazer um background aqui. Porque em 2006 foi lançado um jogo chamado Dead Rising, no qual um personagem está aguardando socorro em um apocalipse zumbi. Ele está dentro do shopping e ele precisa aguardar 3 dias, se eu não me engano, para que chegue o socorro por helicóptero, que é uma clara homenagem tanto ao Madrugada dos Mortos quanto ao Despertar dos Mortos. Pois bem, em 2010 sai Dead Rising 2, o apocalipse zumbi se passa dentro de um mega resort cassino em Nevada, ou seja, se passa em Las Vegas. Inclusive, eu acho muito legal o fato do Snyder conter o surto dentro da cidade de Las Vegas e não fazer um apocalipse geral, o mundo tá acabando. As pessoas fora de Vegas meio que vivem uma vida normal. Mas eu acho que o Snyder reconhece isso, ele pega inspiração nesse ponto de partida para sinopse e ele vai construir um filme que tem uma estrutura semelhante à de um videogame. Ele é um filme de heist, ou seja, aqueles filmes de roubo em que você monta sua equipe e cada um tem uma determinada função. Ou seja, é um esquema mais ou menos de party do universo dos jogos. Cada um é especialista em alguma coisa. Você tem um suporte, você tem o tanque, você tem o cara que atira melhor, você tem o gênio que vai fazer não sei o que. Então cada um tem um papel diferente na trama e na forma como essa missão deve ser concluída. Os zumbis também têm características diferentes. Eles até dão um nome, acho que é Shamblers para os zumbis comuns, mas à medida que o filme vai passando, os zumbis meio que estão em outro nível, são outros tipos de zumbis, como se fossem uma variação dos chefes, o que a gente vê muito em jogos de zumbi, como Left 4 Dead e afins. Alguns até agem como chefes, como um tigre zumbi muito maneiro, só que o visual dele é a melhor parte, ele é muito mal utilizado. É como se a cada desafio que os personagens superassem fosse uma nova fase, uma nova quest que eles precisam concluir para passar para a próxima etapa, que seria atingir o cofre que tem os milhões e milhões de dólares. E quanto à temática, ele volta a trabalhar temas que ele mexeu no Madrugada dos Mortos, como as pessoas se comportam no momento desses, como são os relacionamentos das pessoas. No Madrugada dos Mortos, ele mostra a questão da união, de como você pode formar relacionamentos, como por exemplo o relacionamento do personagem do Ving Rhames com o Andy, um cara que tá em outro prédio e eles conversam com placas, apenas escrevendo por dias e dias a fio, e eles formam uma conexão importante e nós, como espectadores, nos importamos com esse personagem que a gente mal conhece. Os personagens lá também começam a abandonar os seus princípios egoístas para salvar o coletivo, eles passam a se importar com as outras pessoas, eles se sacrificam pelos outros. Já em Army of the Dead, nós temos o contrário. Os humanos aqui são movidos por uma coisa apenas, que é o dinheiro. Eles são gananciosos e eles estão sempre agindo em prol de chegar no dinheiro. Não é uma questão de unidade
de que eles são uma equipe e precisam meio que cuidar dos outros. É só, eu vou te deixar vivo, eu vou te proteger, porque você vai desempenhar um papel importante para que eu saia daqui rico. Inclusive, é aí que entra como o Snyder vai retratar os zumbis. Os zumbis aqui são mais humanos do que os humanos. E não só no comportamento dos zumbis, na questão do roteiro do que os zumbis vão fazer. Eles estão nesse lado mais do que são os zumbis, mais preocupados com a questão do que nos torna humanos, dos sentimentos básicos que nós temos, dos relacionamentos interpessoais, de como nós devemos ter um instinto de sobrevivência, de perpetuar a espécie, relacionamentos até amorosos mesmo, afetivos. E não à toa, o arco do protagonista, que é o Dave Bautista, está diretamente conectado a ele se conectar à sua filha. Filha essa que não só é o peso emocional para esse personagem, como é a única que está lá por um motivo altruísta. Ela não está lá por conta de dinheiro, ela está lá por conta de outra pessoa. Então, ela é uma representação da humanidade nesse momento. E visualmente ele vai fazer isso muito bem. O Snyder sabe compor planos, ele sabe trabalhar a questão visual. Basta ver como várias vezes que os humanos estão juntos no plano, você tem dois humanos e eles estão discutindo. Eles não têm um objetivo juntos ali, eles estão discutindo porque eles discordam de alguma coisa, ou um desconfia de outro. Claro, não é todo plano, mas a gente nunca vê os zumbis discordando uns dos outros. Pelo contrário, nós temos vários ao mesmo tempo no plano, e eles estão fazendo normalmente as mesmas coisas. Tem uma cena, que inclusive vai passar no vídeo, que eles estão unidos por uma causa, por um sentimento, é uma sensação mesmo de união. O movimento deles é em uníssono. Eles têm um conceito de união que nós, humanos, que já somos gananciosos e fomos corrompidos por isso, não temos mais. É justamente um filme sobre você reencontrar a sua humanidade. No caso, o personagem do Dave Bautista. E se você acha que eu posso estar viajando demais em relação a isso, basta ver que o filme conta com algumas referências verbais e visuais a outros filmes que tratam de questões semelhantes, como por exemplo Apocalipse Now de 1979 do Francis Ford Coppola. Você tem referências visuais, você tem personagens citando Joseph Conrad, que foi o autor que escreveu Coração das Trevas, o livro que foi adaptado em Apocalipse Now, e Apocalipse Now é um filme sobre a regressão aos instintos mais primitivos da humanidade. Se isso não basta, basta ver a forma como os zumbis se organizam, visualmente, o cavalo que o líder dos zumbis usa, e, novamente, há rimas visuais com a nova trilogia do Planeta dos Macacos, que aborda muito bem essa questão de que lá os macacos já são muito mais humanos do que os humanos. Aqui são zumbis. Inclusive, vale ressaltar que é uma bela homenagem do Zack Snyder à sua filha, que se suicidou em 2017. Então o filme tem esse peso pro realizador também. Algumas outras coisas que eu gostei no filme são, por exemplo, o fato de que nós descobrimos da personalidade dos personagens não através de diálogos, de momentos em que eles vão se abrir nem nada, mas sim nas pequenas interações entre eles, a forma como eles reagem às situações. Claro, tem uma pequena introdução, né, o Assembling the Team, montando a equipe numa vibe bem Esquadrão Suicida, mas é bem rapidinho e é feito de uma boa forma, de uma forma dinâmica, não fica nada maçante e mega expositivo. E o humor funcionou muito bem pra mim, em especial os momentos mais absurdos, em que você pega o peso de um momento que teoricamente seria dramático, mas você meio que não se importa muito propositalmente, e ele passa a ter um efeito cômico pelo absurdo. Ele conseguiu dosar isso muito bem. E aqui eu explicito o momento em que eu acho que o Snyder está conversando com os filmes do gênero de horror que decidem, seja lá por qual motivo, ficar inserindo romances no meio de tramas que os personagens estão tentando sobreviver, porque ele encontra uma solução para um romance inserido do nada que é hilária e eu gostei bastante. E sim, o filme se arrasta bastante, ele não precisava ter 2h30. Eu não tive nenhum vínculo emocional com os dois personagens, com o personagem do Dave Bautista, tanto que eu tô tendo dificuldade de lembrar o nome de Scott é o nome dele, com a sua própria filha,
com os dois personagens eu não tive uma conexão de fato. E se você parar pra prestar atenção, tem várias coisas, várias pequenas referências, possíveis dicas do que virá a seguir. Os personagens falando e você acha, tá bom, isso vai ser relevante mais pra frente, e nunca é, várias pontas soltas que nunca se concretizam. Então você até pode dizer que o filme é cheio de furo de roteiro, mas vamos ser bem sinceros. Primeiro, analisar um filme só com base em furo de roteiro é muito chato, né? É não aproveitar um filme. Segundo, é um filme do Zack Snyder sobre zumbis. Eu acho que a última coisa que o cara tá preocupado é em fazer um roteiro bem amarrado, sem furos. Ele quer fazer uma experiência divertida, trazer a mensagem que ele quis, que ele trabalhou bem na minha concepção, e ele faz, inclusive, um universo de videogame dentro do cinema. Army of the Dead é um dos filmes que eu mais gosto do Zack Snyder. E mesmo não sendo um grande elogio isso, já que eu não sou um fã do cineasta, é um filme que eu gostei bastante, me surpreendeu e eu voltei a querer ver filmes de zumbi depois de ver esse filme. E você, já assistiu a Army of the Dead? Se não, corre lá, assiste, forme sua própria opinião, volta aqui e aí, se você fez isso ou se você já viu, deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do vídeo, quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!